Um homem marcado pela dor da perda aceita um encontro às cegas sem esperar nada além do silêncio. Mas quando a mulher entra no restaurante, o impossível acontece. Ela é idêntica à esposa falecida. Esse reencontro dá início a uma jornada de revelações, onde amor, culpa e destino colidem como nunca antes. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Marco ajustou o nó da gravata pela 5ª vez naquela tarde, observando seu reflexo no espelho do banheiro do restaurante. 3 anos, 3 longos anos, desde que sua vida havia virado de cabeça para baixo, e ali estava ele, prestes a participar de algo que jurou nunca mais fazer. Um encontro às cegas. A insistência de Luca havia vencido sua resistência, mas apenas porque prometera que seria a última vez que seu melhor amigo se meteria em sua vida amorosa. O restaurante escolhido ficava no centro da capital, um lugar elegante, mas não ostensivo, exatamente como Luca havia descrito. Marco escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar o movimento da rua e principalmente ter uma rota de fuga caso precisasse. Não que planejasse fugir, claro. Era um homem adulto, professor universitário respeitado, pai de uma menina de 9 anos. Podia muito bem passar 2 horas conversando civilizadamente com uma estranha e depois voltar para casa com a consciência tranquila de ter cumprido sua parte do acordo. Pediu um café enquanto esperava, mexendo no açúcar com mais força do que o necessário. As mãos tremiam ligeiramente, um reflexo que ainda o assombrava em momentos de tensão. Respirou fundo, tentando se concentrar no som ambiente do restaurante, no tilintar dos talheres, nas conversas baixas dos outros clientes. Ana havia ficado animada quando soube que ele sairia para jantar. Finalmente, "Papai", disse ela com aquela sabedoria precoce que o surpreendia todos os dias. Aos 9 anos, sua filha parecia entender coisas que ele mesmo ainda lutava para compreender. O relógio marcava 7h15 quando a porta do restaurante se abriu. Marco olhou instintivamente para a entrada, como havia feito com cada mulher que chegara nos últimos 15 minutos. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, o mundo parou. A mulher que entrou era Olivia. Não uma mulher parecida com Olivia. Não alguém que lembrasse vagamente sua esposa. Era Olivia, ali, caminhando em direção às mesas com a mesma elegância natural. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando procurava alguém. O mesmo sorriso suave que iluminava seu rosto quando estava ligeiramente nervosa. Marco sentiu o café escorrer pela mesa. Sua xícara havia caído, mas ele nem notou o líquido quente molhando sua calça. Não conseguia desviar os olhos da aparição que se movia pelo restaurante. O cabelo castanho claro caía nos ombros da mesma forma, com os mesmos cachos suaves que ele costumava enrolar nos dedos durante as manhãs de domingo. Os olhos verdes procuravam pela sala com a mesma intensidade curiosa, e quando ela sorriu para o garçom que se aproximou para ajudá-la, Marco sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era impossível. Completamente impossível. Olivia havia partido 3 anos atrás. Ele havia estado ao lado do leito dela, segurou sua mão até o último momento. Havia organizado o velório, escolhido as flores, pronunciado o discurso no cemitério. Havia passado noites em claro olhando para o espaço vazio na cama. Havia explicado para Ana que a mamãe não voltaria mais. Como podia ser a mesma pessoa? A mulher continuou procurando pela sala até que seus olhos encontraram os dele. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam através do restaurante cheio. Marco viu o reconhecimento passar pelo rosto dela, seguido de algo que parecia confusão. Ela conferiu alguma coisa em seu celular, olhou novamente para ele e começou a se aproximar. Cada passo dela em sua direção era uma tortura. Marco sentia como se estivesse assistindo a um filme de terror, onde os mortos voltam à vida, mas ao mesmo tempo, uma parte profunda e dolorida de seu coração começava a pulsar com uma esperança que ele havia enterrado há muito tempo. Seria possível que, de alguma forma, por algum milagre que ele não conseguia compreender, Olivia tivesse voltado para ele?
Quando ela chegou à mesa, Marco não conseguiu se levantar. Suas pernas simplesmente não respondiam aos comandos de seu cérebro. Ela permaneceu em pé, com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. "Desculpe, você é o Marco?" perguntou ela. E mesmo a voz era igual. O mesmo tom suave, a mesma maneira de pronunciar as palavras. "Luca me disse que você estaria aqui." Marco abriu a boca, mas nenhum som saiu. Conseguiu apenas balançar a cabeça afirmativamente, ainda em choque absoluto. A mulher, porque tinha que ser uma mulher diferente, tinha que ser, sentou-se à sua frente com certa hesitação. "Você está bem? Parece que viu um fantasma", ela disse, e a ironia da frase quase arrancou uma risada histérica de Marco. Eu preciso..." Ele gaguejou, tentando se levantar. A cadeira quase tombou para trás, com a brusquidão de seu movimento. "Me desculpe, eu não posso... Isso é um erro." Sem esperar por uma resposta, Marco saiu do restaurante como se estivesse fugindo de um incêndio. Suas pernas tremiam enquanto ele caminhava rapidamente pela calçada, respirando o ar noturno da capital, engolfadas desesperadas. Atrás de si, através da janela do restaurante, pôde ver a figura da mulher ainda sentada à mesa, observando sua partida abrupta, com uma expressão de completa perplexidade. Marco continuou andando sem direção pelas ruas do centro, até que suas pernas não aguentaram mais. Sentou-se em um banco de praça, colocou a cabeça entre as mãos e tentou processar o que acabara de acontecer. Era impossível. Tinha que haver uma explicação lógica. Pessoas não voltam do túmulo. Olivia não podia estar sentada naquele restaurante, olhando para ele com os mesmos olhos que havia fechado para sempre em seus braços 3 anos atrás. Mas se não era Olivia, quem era aquela mulher? E por que era absolutamente idêntica à sua esposa? O telefone tocou em seu bolso. Era Luca. "Marco, cara, que diabos aconteceu? A Chiara acabou de me ligar completamente confusa. Disse que você saiu correndo do restaurante como se ela fosse uma assassina ou algo assim." Chiara. Então ela tinha um nome diferente. Isso pelo menos confirmava que não era Olivia, embora não explicasse nada sobre a semelhança perturbadora. "Luca, eu preciso saber tudo sobre essa mulher", Marco disse ainda ofegante. "Tudo. De onde ela veio, quem é, como você a conheceu. Tudo." "O que... Ouve, Marco, você está me assustando." "Ela é..." Marco engoliu em seco, tentando encontrar as palavras. "Ela é idêntica a Olivia." O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. "Como assim idêntica?" "Idêntica, Luca. Igual. A mesma pessoa. Se eu não soubesse que Olivia, se eu não tivesse certeza absoluta, eu juraria que é ela." "Marco, isso é impossível. Você mesmo disse que..." "Eu sei o que eu disse." Marco interrompeu, mais alto do que pretendia. Alguns passantes olharam em sua direção. Ele baixou a voz. "Eu sei que é impossível. Mas você precisa me contar tudo sobre... ela. Agora." Luca suspirou do outro lado da linha. "Olha, eu não a conheço há muito tempo. Nos conhecemos em um evento beneficente no mês passado. Ela acabou de se mudar para a capital, veio do interior. É professora, assim como você. Acredite ou não. Disse que estava procurando conhecer pessoas novas na cidade. Ela tem família aqui? Não que eu saiba. Na verdade, tive a impressão de que ela é meio sozinha no mundo. Rico, aparentemente. Falou alguma coisa sobre ter herdado negócios da família, mas que prefere dar aulas. Pareceu uma pessoa interessante, por isso pensei em vocês." "2. Marco fechou os olhos tentando absorver as informações. Uma professora rica e sozinha que havia se mudado recentemente para a capital. Isso não explicava nada sobre a semelhança física perturbadora. "Luca, você tem certeza de que não conhece mais nada sobre o passado dela? Família, de onde veio exatamente?" "Não muito. Por quê, Marco? O que está acontecendo?" Marco não soube como responder. Como explicar para o melhor amigo que acabara de ver uma mulher que era fisicamente idêntica à sua esposa falecida? Como dizer que por um momento terrível e maravilhoso ao mesmo tempo,
havia acreditado que Olivia estava viva. Eu preciso ir para casa, disse finalmente. Ana está me esperando. Marco, você tem certeza de que está bem? Quer que eu vá até aí? Não, eu estou bem. Só foi um choque. Isso é tudo. Depois de desligar, Marco ficou mais alguns minutos no banco, observando o movimento da cidade noturna. Pessoas saindo de restaurantes, casais caminhando de mãos dadas, famílias voltando para casa. Vida normal acontecendo ao seu redor, enquanto seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo mais uma vez. Quando chegou em casa, Ana estava na sala assistindo televisão. Ela olhou para ele com expectativa. E então, papai, como foi o encontro? Marco sentou-se ao lado da filha no sofá, puxando-a para um abraço. Ana tinha os mesmos olhos verdes da mãe, mas seu cabelo era mais escuro, como o dele. Às vezes, quando ela sorria de uma determinada maneira, Marco via Olivia refletida em seu rosto, mas nada comparado com o que havia acabado de presenciar. Foi complicado, minha princesa. Ela não era legal. Não é isso. Marco beijou o topo da cabeça da filha, respirando o cheiro do shampoo de morango que ela insistia em usar. Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. Ana se afastou um pouco para olhar para o pai. Você está triste, papai. Foi por causa da mamãe? A percepção da menina sempre o surpreendia. Mesmo sendo tão nova quando Olivia partiu, Ana parecia entender instintivamente quando os pensamentos do pai vagavam para o passado. Um pouco, ele admitiu. Às vezes é difícil conhecer pessoas novas. A mamãe dizia que quando a gente ama alguém, sempre tem espaço para amar mais pessoas também. Marco sorriu tristemente. Olivia realmente havia dito isso. Durante sua batalha contra a doença, quando sabia que o tempo estava se esgotando, ela havia feito Marco prometer que tentaria ser feliz novamente. Na época, ele havia prometido qualquer coisa apenas para vê-la sorrir. Agora, 3 anos depois, ainda não conseguia imaginar como isso seria possível. A mamãe era muito sábia, ele disse beijando a testa de Ana. Vamos dormir? Amanhã é segunda-feira e você tem escola. Naquela noite, Marco ficou acordado, olhando para o teto do quarto que havia compartilhado com Olivia. A cama ainda parecia grande demais, mesmo depois de tanto tempo. Ele mantinha a cômoda dela intocada, com a escova de cabelo no mesmo lugar, o perfume que ela usava ainda guardado na gaveta. Ana às vezes entrava no quarto para sentir o cheiro, e Marco nunca teve coragem de mudar nada. Mas agora, pela primeira vez em 3 anos, outro rosto ocupava seus pensamentos, junto com o de Olivia. O rosto de uma estranha chamada Chiara, que era simultaneamente completamente diferente e exatamente igual à mulher que ele havia amado. Como isso era possível? Existiriam pessoas idênticas no mundo que não fossem gêmeas? E se fossem gêmeas? Os dias seguintes passaram como um borrão confuso para Marco. Ele tentava se concentrar em suas aulas na universidade, mas sua mente constantemente voltava para aqueles poucos minutos no restaurante. Durante as palestras sobre literatura brasileira, enquanto explicava as nuances de Machado de Assis para seus alunos, Marco se pegava pensando nos olhos verdes de Chiara, na maneira como ela havia inclinado a cabeça ao procurar por ele na sala. Na quinta-feira, não conseguiu mais resistir à curiosidade que o estava consumindo. Ligou para Luca durante o intervalo do almoço. Preciso que você descubra mais coisas sobre ela, disse Marco sem preâmbulos quando o amigo atendeu. Bom dia para você também, Marco, Luca respondeu com ironia. Estou bem. Obrigado por perguntar. Luca, por favor, isso é importante. Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, Marco, eu entendo que você tenha ficado abalado no sábado, mas não acha que está exagerando? Talvez a semelhança não seja tão grande assim. Às vezes nossa mente... Luca, Marco o interrompeu. Você chegou a conhecer a Olivia pessoalmente? Bem, não muito. Vocês namoraram na faculdade, mas depois que se casaram, meio que perdemos contato. Eu a vi algumas vezes em eventos no hospital quando Ana nasceu. Então você se lembra de como ela era. Claro, era uma mulher bonita, cabelo castanho, olhos verdes, sorriso simpático.
Se eu te disser que a Kiara não é apenas parecida com ela, mas exatamente igual, você acreditaria? Luca ficou em silêncio por um momento. Marco, você tem certeza de que não está projetando? Quer dizer, faz 3 anos que você não se relaciona com ninguém, talvez... Não é projeção, Luca. Marco disse mais alto do que pretendia, fazendo alguns colegas na sala dos professores olharem em sua direção. Ele baixou a voz. Escuta, eu preciso que você converse com ela. Descubra de onde ela veio exatamente, sobre a família dela, qualquer coisa sobre o passado. E por que eu faria isso? A mulher já deve estar achando que somos loucos depois do que aconteceu no sábado. Porque você é meu melhor amigo e eu estou pedindo. Outro silêncio. Está bem, Luca suspirou. Vou tentar entrar em contato com ela. Mas promete que depois disso você vai deixar isso para lá? Não é saudável ficar obcecado por uma estranha só porque ela lembra sua esposa. Eu prometo. Mas Marco sabia que estava mentindo. Naquela tarde, depois das aulas, ele foi buscar Ana na escola como sempre fazia. A menina correu até o carro com a mochila nas costas e um sorriso no rosto. Papai, adivinha o que aconteceu hoje? O que foi, princesa? A professora substituta de artes é nova na cidade e super legal. Ela deixou a gente fazer uma pintura livre e disse que a arte é uma forma de a alma se expressar. Ana fez uma expressão pensativa. O que você acha que isso significa? Marco sorriu, ajustando o cinto de segurança da filha. Acho que significa que quando pintamos ou desenhamos, mostramos um pouco de quem somos por dentro. Faz sentido. Eu pintei nossa casa, mas coloquei uma mulher na janela junto com você e... Comigo! O coração de Marco se apertou. Uma mulher? É. Não sei porquê, só senti que deveria estar lá. A professora disse que às vezes nosso coração sabe coisas que nossa cabeça ainda não entendeu. Durante o caminho para casa, Marco pensou nas palavras da filha. Ana sempre havia sido uma criança perceptiva, mas ultimamente parecia estar sintonizada com coisas que ele mesmo não conseguia compreender totalmente. No início da noite, Luca ligou. Consegui conversar com a Kiara, disse ele, e tenho que admitir que há algumas coisas interessantes sobre ela. Marco sentou-se na varanda da casa, longe de Ana, que estava fazendo lição na sala. Conta. Primeiro ela se lembrava de você. Disse que ficou preocupada quando você saiu correndo do restaurante e queria saber se tinha feito alguma coisa errada. Parece que ela realmente estava interessada no encontro. E sobre o passado dela? Aí que fica estranho. Ela é bem reservada sobre isso. Disse que veio de uma cidade do interior, que perdeu os pais quando era jovem e foi criada por parentes distantes. Mas o que me chamou a atenção é que ela mencionou estar procurando por alguém. Marco sentiu o coração acelerar. Procurando por quem? Ela não quis entrar em detalhes, mas disse algo sobre família. Que nem sempre sabemos toda a nossa história e que às vezes vale a pena procurar respostas. Isso não faz sentido. Que tipo de respostas? Não sei, Marco. Ela mudou de assunto quando tentei saber mais. Mas tem uma coisa que achei estranha. Quando mencionei que você era professor universitário e viúvo, ela ficou muito quieta. Perguntou como sua esposa havia partido. Marco engoliu em seco. E o que você disse? Contei que tinha sido uma doença há 3 anos. Ela ficou visivelmente abalada e fez muitas perguntas sobre Olivia. Como ela era, o que gostava de fazer, como vocês se conheceram. Por que ela faria esse tipo de pergunta sobre uma estranha? Foi exatamente o que eu pensei. E tem mais uma coisa. Ela me mostrou uma foto que carrega sempre na carteira. Uma foto antiga, meio desbotada, de 2 crianças pequenas. Marco sentiu um frio na espinha. 2 crianças? 2 meninas, aparentemente gêmeas. Ela disse que é uma das únicas coisas que tem do passado, mas não quis explicar quem são as crianças na foto. Luca, eu preciso vê-la. Marco, não acho que seja uma boa ideia. Eu preciso vê-la, Marco repetiu com firmeza. Você pode arranjar outro encontro? Ou pelo menos me dizer onde ela trabalha. Ela dá aulas em uma escola particular no centro da capital. Mas, Marco, promete que você vai com calma. A mulher já está estranhando nossa conversa de hoje. Depois de desligar, Marco ficou na varanda,
observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. A história de Chiara não fazia sentido. Uma mulher rica procurando por família, carregando fotos de gêmeas, interessada demais na vida de uma estranha falecida, e a semelhança física que o havia deixado completamente transtornado. Ele entrou em casa e encontrou Ana dormindo na mesa da sala, com a cabeça apoiada sobre os cadernos. Marco a carregou cuidadosamente para o quarto, tucando-a na cama como fazia todas as noites. Enquanto ajeitava o cobertor, Ana murmurou algo no sono. Mamãe? Marco parou olhando para o rosto da filha na penumbra do quarto. Não, princesa, é o papai. Ana abriu os olhos levemente. Papai, eu sonhei com a mamãe. Ela estava com uma mulher que parecia muito com ela. Elas estavam brincando quando eram pequenas. Marco sentiu o sangue gelar nas veias. Era só um sonho, minha amor. Volta a dormir. Mas depois que Ana adormeceu novamente, Marco ficou parado ao lado da cama dela por longos minutos. Sonho ou não, era uma coincidência estranha demais. Primeiro a semelhança física perturbadora de Chiara, depois a foto de duas gêmeas, e agora Ana sonhando com Olivia e uma mulher parecida com ela. Na sexta-feira de manhã, Marco tomou uma decisão. Em vez de ir direto para a universidade, dirigiu até o centro da capital e encontrou a escola particular onde Chiara trabalhava. Era um prédio elegante em uma rua arborizada, com crianças entrando pelos portões principais carregando mochilas coloridas. Ele estacionou do outro lado da rua e esperou, sem saber exatamente o que esperava ver ou fazer. Às 8:30 da manhã, Chiara apareceu caminhando pela calçada. Marco a reconheceu instantaneamente, mesmo à distância. A mesma postura, o mesmo jeito de andar de Olivia. Ela parou na entrada da escola para conversar com uma colega e Marco pôde observá-la mais claramente. À luz do dia, a semelhança parecia ainda mais perturbadora. Não era apenas o rosto ou o cabelo. Era algo na maneira como ela gesticulava ao falar, como sorria, como inclinava a cabeça quando ouvia. Algo interessante. Quando Chiara entrou na escola, Marco continuou no carro por mais alguns minutos tentando processar o que estava fazendo. Estava perseguindo uma estranha porque ela se parecia com sua esposa falecida. Isso não era comportamento normal, mas não conseguia evitar. Havia algo sobre Chiara que ia além da semelhança física. Luca havia mencionado que ela estava procurando por família que carregava uma foto de gêmeas. E se... Marco balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento que estava se formando. Era impossível. Olivia nunca havia mencionado ter irmãs. Ela havia crescido em um orfanato após os pais morrerem em um acidente quando ela era pequena. Sempre disse que não tinha família. Mas e se Olivia não soubesse? E se houvesse coisas sobre seu passado que ela mesma desconhecia? Marco ligou o carro e dirigiu para a universidade, mas durante todo o dia não conseguiu se concentrar em nada além dessas perguntas. Durante a aula da tarde, enquanto discutia o realismo de José de Alencar com seus alunos, sua mente estava ocupada com as possibilidades impossíveis que não conseguia afastar. No fim do dia, quando estava guardando os livros em sua sala, o celular tocou. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Professor Marco, aqui é Chiara. Marco sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Chiara, como você conseguiu meu número? Luca me passou. Espero que não se importe. A voz dela era exatamente igual à de Olivia. Eu queria me desculpar pelo que aconteceu no restaurante. Tenho a impressão de que fiz alguma coisa que o incomodou, e isso está me preocupando. Marco se sentou pesadamente na cadeira. Você não fez nada errado. Então, por que você saiu correndo? Luca disse que eu lembrei você de alguém. Houve um silêncio longo. Marco não sabia o que dizer. Como explicar para uma estranha que ela era fisicamente idêntica à sua esposa falecida? É complicado, ele disse finalmente. Olha, eu sei que deve parecer estranho eu ligar assim, mas você poderia me encontrar para uma conversa, não um encontro romântico. Ela se apressou em esclarecer. Apenas uma conversa. Tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar para você. Que tipo de coisas? Sobre sua esposa. Marco quase deixou o telefone cair.
O que você quer saber sobre minha esposa? Luca me contou um pouco sobre ela. Olivia, não é? Bem, é difícil explicar por telefone, mas acho que talvez tenhamos mais em comum do que imaginamos. Marco fechou os olhos, sentindo que estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo. Onde você quer se encontrar? O café escolhido por Chiara ficava em uma rua tranquila do centro da capital, longe do movimento dos grandes avenidas. Marco chegou 15 minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa no fundo do estabelecimento onde poderiam conversar sem serem interrompidos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no açúcar do café que havia pedido, o mesmo nervosismo que havia sentido no restaurante uma semana antes. Desta vez, no entanto, ele estava preparado, ou pelo menos tentava estar. Chiara chegou pontualmente às 5 da tarde, vestindo um vestido azul marinho que Marco reconheceu imediatamente. Não a peça em si, mas o estilo. Olivia tinha um vestido quase igual, que costumava usar nos jantares especiais. A mesma elegância discreta, a mesma maneira de realçar a silhueta sem ser exagerada. Obrigada por aceitar me encontrar, disse ela, sentando-se à sua frente. Eu sei que isso deve ser estranho para você. Marco observou cada movimento dela, enquanto ela se acomodava na cadeira. A maneira como arrumou o cabelo atrás da orelha, como cruzou as mãos sobre a mesa, como seus olhos verdes o analisaram com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Tudo exatamente igual a Olivia. Estranho é uma palavra muito suave para descrever o que estou sentindo, ele disse honestamente. Chiara pediu um chá de camomila e ficaram alguns minutos em silêncio, observando-se mutuamente. Marco notou que ela também parecia estar estudando seu rosto, como se procurasse por algo específico. Você disse que tinha perguntas sobre minha esposa. Marco finalmente quebrou o silêncio. Sim, mas antes... Posso perguntar uma coisa? Luca disse que você ficou muito abalado quando me viu. Por quê? Marco respirou, fundo. Não havia como contornar a verdade. Porque você é fisicamente idêntica a ela. Chiara piscou claramente surpresa. Idêntica. Completamente. Não é apenas uma semelhança. É como se eu estivesse olhando para a mesma pessoa. Isso é impossível. Eu sei que é impossível, mas é a verdade. Chiara ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente no sachê de chá. Pode me contar como ela era? Sua personalidade, suas preferências, o que gostava de fazer? A pergunta era estranha, mas Marco sentiu-se estrangamente compelido a responder. Talvez fosse a maneira como ela perguntou, com uma urgência quase desesperada na voz. Olivia era especial, professora como eu, mas de educação infantil. Adorava crianças, sempre quis ter uma família grande. Era generosa demais para o próprio bem, sempre ajudando outros mesmo quando ela mesma precisava de ajuda. Marco sorriu tristemente. Gostava de girassóis, dizia que eles sempre procuram a luz, mesmo nos dias mais escuros. Cozinhava muito mal, mas insistia em tentar. Ria de filmes bobos e chorava com propagandas de cachorro. Chiara havia parado de mexer no chá e o observava com intensidade crescente. E o passado dela, a família? Olivia era órfã. Os pais partiram quando ela tinha 5 anos em um acidente de carro. Ela foi criada em um orfanato até os 18 anos. Sempre disse que não tinha parentes vivos. 5 anos, Chiara murmurou, mais para si mesma do que para Marco. Por que você está perguntando isso tudo? Chiara abriu a bolsa e retirou uma carteira de couro desgastado. De dentro dela, tirou uma foto amarelada e a colocou cuidadosamente sobre a mesa. Porque eu acho que ela era minha irmã. Marco olhou para a foto e sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma foto antiga, claramente tirada décadas atrás, mostrando 2 meninas pequenas, aparentemente de 5 anos, sentadas lado a lado em um balanço. Ambas usavam vestidos amarelos idênticos e sorriam para a câmera, e uma delas era inconfundivelmente Olivia. Onde você conseguiu esta foto? Marco perguntou com a voz rouca. É a única coisa que tenho da minha infância. A família que me adotou disse que foi encontrada comigo quando me levaram do orfanato.
Adotou? Eu também perdi meus pais aos 5 anos, mas diferente da sua esposa, fui adotada por uma família rica que vivia no interior. Eles nunca me contaram muito sobre meu passado, apenas que eu havia sido separada de uma irmã durante o processo de adoção. Marco não conseguia desviar os olhos da foto. A outra menina no balanço era Kiara, sem dúvida, mas a semelhança com Olivia era tão absoluta que poderiam ser a mesma pessoa em épocas diferentes. Você está dizendo que somos gêmeas idênticas que foram separadas aos 5 anos e adotadas por famílias diferentes. Kiara tocou delicadamente a foto. Eu passei a vida inteira procurando por ela. Contratei detetives particulares, percorri orfanatos, busquei em registros oficiais. Quando me mudei para a capital há 2 meses, era porque tinha pistas de que ela poderia estar aqui. Marco sentiu-se como se estivesse em um sonho, ou em um pesadelo. Mas se vocês são irmãs gêmeas, por que Olivia nunca mencionou você? Por que ela acreditava que não tinha família? Provavelmente porque ela não sabia. Kiara suspirou profundamente. Descobri que muitas vezes, quando gêmeos eram separados naquela época, as informações eram omitidas das crianças. Era considerado mais fácil para elas se adaptarem às novas famílias se acreditassem que não tinham vínculos anteriores. Isso é... Marco não conseguiu terminar a frase. Cruel? Sim, era, mas era comum nos anos 90. Marco pegou a foto com mãos trêmulas, observando cada detalhe. O sorriso de Olivia menina era o mesmo que ele havia se apaixonado anos depois. E Kiara ao seu lado, igual em todos os aspectos, como um reflexo perfeito. Como você descobriu que ela estava aqui na capital? Através de registros escolares, Olivia Muller aparecia como professora em várias escolas da região. Quando finalmente consegui um endereço e fui até lá, Kiara parou, engolindo em seco. A vizinha me disse que ela havia partido há 3 anos, de câncer. A palavra que Kiara usou para descrever a partida de Olivia foi como um soco no estômago de Marco. Ele fechou os olhos, lembrando-se dos últimos meses da esposa, das sessões de quimioterapia, das noites em claro no hospital. Cheguei 3 anos atrasada, Kiara continuou, e Marco pôde ouvir as lágrimas em sua voz. Passei a vida inteira procurando por ela e cheguei 3 anos atrasada. Quando Marco abriu os olhos, viu que Kiara estava chorando silenciosamente. As lágrimas desciam pelo seu rosto da mesma maneira que as lágrimas de Olivia costumavam descer, deixando pequenas marcas úmidas que ele havia enxugado tantas vezes durante a doença da esposa. Foi por isso que você queria me conhecer? Ele perguntou suavemente. Para saber sobre ela. Sim, você foi a pessoa que mais a amou, que mais tempo passou com ela. Eu precisava saber como ela era, que tipo de vida teve, se foi feliz. Marco olhou novamente para a foto, depois para Kiara, depois novamente para a foto. A realidade do que estava acontecendo lentamente se assentava em sua mente. A mulher sentada à sua frente não era apenas uma estranha que se parecia com Olivia. Era literalmente a irmã gêmea que Olivia nunca soube que existia. Ela foi muito feliz, Marco disse finalmente, especialmente depois que Ana nasceu. Olivia sempre disse que ser mãe era o que ela mais queria no mundo. Ana? Nossa filha. Ela tem 9 anos agora. Kiara sorriu através das lágrimas, um sorriso que era pura Olivia. Eu tenho uma sobrinha, e ela tem uma tia que nunca soube que existia. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo as implicações dessa revelação. Marco sentia-se como se sua vida tivesse sido virada de cabeça para baixo novamente, mas desta vez de uma maneira diferente. Não era a devastação que havia sentido quando perdeu Olivia. Era algo mais complexo, uma mistura de dor e alívio e possibilidade. Posso contar para você sobre ela? Marco perguntou. Sobre sua irmã? Eu adoraria. E assim, Marco começou a falar. Contou sobre como havia conhecido Olivia na universidade durante um curso de literatura brasileira, que ambos faziam como disciplina optativa. Como ela sempre chegava atrasada às aulas, mas fazia as perguntas mais instigantes. Como havia demorado 3 meses para juntar coragem de convidá-la para um café.
Contou sobre o primeiro encontro deles, em uma padaria próxima ao campus, onde Olivia havia pedido um pão doce e um café com açúcar demais. Como ela ria alto demais e se preocupava que as pessoas as olhassem, mas não conseguia se controlar quando achava algo verdadeiramente engraçado. Falou sobre o pedido de casamento em uma trilha na serra onde costumavam fazer caminhadas nos fins de semana. Como Olivia havia gritado sim antes mesmo dele terminar a pergunta, assustando os pássaros nas árvores ao redor. E quando Ana nasceu, Marco continuou, Olivia passou a primeira semana chorando, não de tristeza, mas de felicidade pura. Ela dizia que não sabia que era possível amar alguém tanto assim sem explodir. Chiara ouvia tudo com uma atenção quase reverente, como se estivesse absorvendo cada detalhe sobre a irmã que havia perdido sem nunca ter conhecido. Ela parece ter sido uma pessoa maravilhosa, Chiara disse quando Marco fez uma pausa. Era, e você é muito parecida com ela. Não só fisicamente, mas na maneira como fala, como se expressa. É perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Gêmeos idênticos compartilham muito mais do que aparência. Personalidade, gestos, até preferências podem ser semelhantes. Marco olhou para ela pensativamente. Você gosta de girassóis? Chiara sorriu. Na verdade, meu jardim em casa é cheio deles. Sempre me senti atraída por elas, sem saber por quê. Marco sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E você cozinha? Muito mal, queimo até água fervendo. Desta vez foi Marco quem sorriu. Olivia também. Eles ficaram se olhando por um momento, ambos processando as semelhanças impressionantes entre as irmãs gêmeas que haviam crescido separadas. Marco, Chiara disse hesitantemente, eu sei que isso é muito para processar, e talvez seja cedo demais para perguntar isso, mas você acha que eu poderia conhecer Ana? Quer dizer, se você achar apropriado, claro. Não quero criar confusão ou machucá-la, mas ela é sua sobrinha, Marco disse simplesmente. E você é a única família que Olivia deixou além de nós. Claro que você pode conhecê-la. Tem certeza? Marco olhou novamente para a foto das duas meninas no balanço. Olivia sempre havia desejado que Ana tivesse uma família maior, tias e tios e primos para encher a casa durante os feriados. Ela havia crescido sozinha e não queria o mesmo para a filha. Tenho certeza, ele disse. Mas vamos devagar. Ana ainda é muito nova e... Bem, a semelhança pode ser chocante para ela também. Claro, podemos ir no ritmo que você achar melhor. Marco guardou a foto e a devolveu para Chiara. Você tem mais fotos? De quando vocês eram pequenas? Algumas. A família que me adotou trouxe uma pequena caixa com algumas lembranças. Não muita coisa, mas tem algumas fotos e um brinquedo ou outro. Olivia também tinha uma caixa, pequenos objetos do orfanato que ela guardava. Nunca entendi por que alguns eram importantes para ela, mas agora... Agora faz sentido, Chiara completou. Talvez fossem coisas que lembravam de mim, mesmo sem ela saber por quê. Quando saíram do café, já escurecia na capital. Marco sentiu-se esgotado emocionalmente, como se tivesse corrido uma maratona. Toda a sua percepção de sua vida, do passado de Olivia, da família que pensava ter perdido para sempre, havia mudado em uma única tarde. Marco, Chiara disse antes de se despedirem, obrigada por me contar sobre ela. Sei que não deve ter sido fácil. Obrigado por ter procurado por ela, por ter me permitido conhecê-la, mesmo que indiretamente. Posso ligar para você? Para combinarmos quando eu poderia conhecer Ana? Marco hesitou apenas por um segundo. Parte dele ainda não conseguia acreditar completamente no que estava acontecendo, mas olhando para Chiara sob a luz dos postes da rua, vendo o rosto de Olivia refletido nela, soube que não havia volta. Pode ligar quando quiser. Durante o caminho para casa, Marco pensou em como iria explicar tudo isso para Ana. Como dizer para uma menina de 9 anos que a tia que ela nunca soube que existia havia aparecido e era idêntica à mãe? Como prepará-la para o choque de ver o rosto da mãe em outra pessoa? E como lidar com seus próprios sentimentos confusos sobre Chiara?
porque não conseguia negar que havia algo além do reconhecimento da semelhança física. Havia uma atração, uma conexão que ia além da ligação com Olivia. Isso o fazia se sentir culpado e confuso ao mesmo tempo. Marco passou a semana seguinte preparando Ana para conhecer Chiara. Durante o café da manhã de segunda-feira, enquanto a menina comia cereais e se arrumava para a escola, ele finalmente decidiu abordar o assunto. Ana, princesa, lembra que eu te contei que a mamãe não tinha família quando vocês se conheceram? Ana olhou para ele com curiosidade, uma colher de cereal a meio caminho da boca. Lembro. Você disse que ela cresceu em um orfanato depois que os vovôs que eu nunca conheci partiram. É verdade, mas descobrimos algo muito especial esta semana. Marco se sentou ao lado da filha na mesa da cozinha. Descobrimos que a mamãe tinha uma irmã gêmea. Ana largou a colher na tigela, fazendo o leite respingar. Uma irmã? Como assim, papai? Elas nasceram juntas, mas foram separadas quando eram pequeninhas, da sua idade mais ou menos. A irmã da mamãe cresceu com uma família diferente e passou a vida toda procurando pela mamãe. E ela achou? Marco sentiu o coração apertar. Ela chegou aqui na capital alguns meses atrás, mas foi tarde demais para conhecer a mamãe. Então ela me procurou para saber sobre sua irmã. Ana ficou pensativa, por alguns minutos mexendo distraidamente no cereal. Como ela sabia que era irmã da mamãe se nunca se conheceram? Ela tinha uma foto das duas quando eram crianças. E elas são gêmeas idênticas, o que significa que elas são iguaizinhas, Ana interrompeu animada. Como nos filmes. Exatamente como nos filmes. Tão parecidas que quando eu a vi pela primeira vez, pensei que... Marco parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que poderia confundir ainda mais a menina. O que você pensou, papai? Pensei que estava vendo a mamãe novamente. Ana processou essa informação com a seriedade que só crianças conseguem ter. E agora? Ela quer conhecer a gente? Ela gostaria muito de te conhecer. Você é a filha da irmã dela. Isso faz dela sua tia. Eu tenho uma tia, Ana exclamou claramente empolgada com a ideia. Quando ela pode vir aqui? Se você quiser, ela pode vir almoçar conosco no domingo. Mas, Ana, eu preciso te preparar para uma coisa. A semelhança entre ela e a mamãe é muito forte. Pode ser um pouco confuso no começo. Confuso como? Você pode sentir coisas estranhas ao vê-la. Talvez tristeza, talvez alegria, talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Está tudo bem se você se sentir assim. Ana pensou por mais alguns momentos. Qual é o nome dela? Chiara. Tia Chiara. Ana testou o som do nome. Eu gosto. Posso contar para os meus amigos na escola que eu tenho uma tia? Marco sorriu, aliviado com a reação positiva da filha. Pode contar para quem você quiser, princesa. No domingo seguinte, Marco estava mais nervoso do que Ana. Ele havia passado a manhã inteira limpando a casa e preparando o almoço, mudando a disposição dos móveis da sala 3 vezes e checando se as fotos de Olivia estavam muito visíveis ou muito escondidas. Chiara chegou pontualmente ao meio-dia, carregando um buquê de girassóis e uma boneca para Ana. Marco abriu a porta e novamente sentiu aquele choque de ver o rosto de Olivia, mesmo estando preparado para isso. Trouxe flores, ela disse nervosamente. Lembrei que você disse que Olivia gostava de girassóis. Ela vai adorar, Marco respondeu, indicando um vaso na estante da sala, onde Ana sempre colocava as flores que encontravam durante suas caminhadas. Ana apareceu na sala correndo, mas parou abruptamente quando viu Chiara. A reação da menina foi exatamente o que Marco havia temido e esperado ao mesmo tempo. Ela ficou completamente paralisada, com os olhos arregalados olhando de Chiara para a foto de Olivia na estante, depois novamente para Chiara. Mamãe? Ela sussurrou e a voz quebrou o coração de Marco. Chiara se agachou na altura de Ana com lágrimas nos olhos. Não, minha querida, eu sou Chiara, a irmã da sua mamãe, sua tia. Ana se aproximou cautelosamente, estendendo a mão para tocar o rosto de Chiara, como se precisasse ter certeza de que ela era real. Você é igual a ela.
Eu sei, deve ser muito estranho para você. É estranho, Ana admitiu. Mas é bom também. É como se um pedacinho da mamãe tivesse voltado. Kiara não conseguiu conter as lágrimas, puxando Ana para um abraço delicado. Sua mamãe me faz muita falta, mesmo eu nunca tendo-a conhecido. Mas agora eu posso conhecê-la através de você. Ana se afastou para olhar para Kiara novamente. Você gosta de girassóis também? Muito. Planto eles no meu jardim. E você sabe tranças o cabelo? Sei um pouquinho. A mamãe sempre trançava meu cabelo aos domingos. O papai tenta, mas não fica muito bom. Kiara riu, um som que era exatamente igual ao riso de Olivia. Talvez eu possa tentar se você quiser. Quero. Marco observou a interação entre as duas com uma mistura de alegria e dor. Ver Ana animada e sorrindo era maravilhoso, mas observar Kiara com sua filha, tão parecida com Olivia, mexia com sentimentos que ele havia enterrado há muito tempo. Durante o almoço, Ana bombardeou Kiara com perguntas sobre sua vida, sua casa, seus alunos. Kiara respondeu pacientemente a todas, claramente encantada com a personalidade da sobrinha. Você é rica? Ana perguntou de repente, com a franqueza típica das crianças. Ana, Marco a repreendeu constrangido. Está tudo bem. Kiara riu. Sim, Ana, eu tenho dinheiro. Meus pais adotivos tinham uma empresa grande e quando eles partiram, tudo ficou para mim. Por que você trabalha se você é rica? Porque ensinar me faz feliz. Dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Igual a mamãe, ela também gostava de ensinar. Exatamente. Depois do almoço, enquanto Ana mostrava seus brinquedos para Kiara no quarto, Marco ficou na cozinha lavando louça e tentando processar como se sentia. A presença de Kiara na casa parecia natural demais, como se ela sempre tivesse feito parte da família. Ana havia se adaptado à presença da tia com uma facilidade que o surpreendeu e, ao mesmo tempo, o deixou ansioso. Papai! Ana gritou do quarto. A tia Kiara fez uma trança igualzinha às da mamãe. Marco foi até o quarto e encontrou Ana sentada na frente do espelho com uma trança lateral elaborada, que era idêntica ao penteado que Olivia costumava fazer na filha. Ficou linda, ele disse, e notou que Kiara observava a si mesma no espelho com expressão pensativa. É estranho, ela disse suavemente. É como se minhas mãos soubessem como fazer essa trança sem eu nunca ter aprendido. Gêmeos compartilham habilidades, Marco lembrou. Olivia também fazia essa trança instintivamente. Naquela noite, depois que Kiara foi embora, Ana estava particularmente animada na hora de dormir. Papai, posso perguntar uma coisa? Claro, princesa. Você gosta da tia Chiara? A pergunta pegou Marco de surpresa. Claro que gosto. Por que você pergunta? Porque você fica olhando para ela igual você olhava para a mamãe nas fotos antigas. Marco sentiu o rosto esquentar. Não sabia que estava sendo tão óbvio. A tia Kiara é uma pessoa muito especial, Ana. Ela é família. Eu sei. Mas não é só isso, né? A percepção da filha, às vezes, o assustava. Você gostaria que a tia Kiara viesse nos visitar mais vezes? Gostaria muito. Ela pode vir domingo que vem? Se ela quiser, claro. Kiara não só veio no domingo seguinte, como começou a aparecer regularmente. Às quartas-feiras buscava Ana na escola, quando Marco tinha reuniões que se estendiam além do horário. Aos sábados, levava a menina ao parque ou ao cinema. Aos domingos, almoçava com eles e trançava o cabelo de Ana. Em 3 semanas, ela havia se tornado uma presença constante em suas vidas. Ana começou a chamá-la apenas de tia e, claramente, adorava ter uma figura feminina por perto. Marco, por sua vez, lutava contra sentimentos cada vez mais confusos em relação a Kiara. Era impossível não se sentir atraído por ela. Além da semelhança física com Olivia, Kiara tinha uma personalidade que complementava perfeitamente a dele. Ela era inteligente, divertida, carinhosa com Ana, mas ao mesmo tempo, Marco se sentia culpado por desenvolver sentimentos românticos por alguém que era essencialmente a irmã de sua esposa falecida. Foi em uma quinta-feira à noite,
quando Chiara havia ficado para o jantar depois de buscar Ana na escola, que a situação se complicou. Marco estava contando uma história engraçada sobre seus alunos quando percebeu que Chiara o observava com uma intensidade diferente. "O que foi?" ele perguntou. "Nada, é só... Você é muito diferente do que eu imaginava." "Como assim?" "Quando pensei em procurar pela família de Olivia, imaginei que encontraria pessoas amargas, devastadas pela perda. Mas você ainda consegue rir, se divertir, ser um pai maravilhoso para Ana." "Não foi sempre assim. Os primeiros 2 anos foram difíceis." "E agora?" Marco olhou para ela, sentindo algo mudando entre eles. "Agora está melhor." Foi Ana quem quebrou o momento, entrando na cozinha para pedir ajuda com a lição de casa. Mas Marco não pôde deixar de notar o olhar que Chiara lhe dirigiu, um olhar que ia muito além da familiaridade de uma cunhada. Na semana seguinte, tudo mudou novamente. Marco estava saindo da universidade na sexta-feira quando encontrou um homem esperando por ele no estacionamento. Alto, cabelos grisalhos, terno caro. Marco o reconheceu imediatamente. Victor. Victor Carmin havia sido o primo mais próximo de Olivia e, após a partida dela, havia assumido temporariamente a tutela de Ana enquanto Marco lidava com seu próprio luto. Era um advogado bem-sucedido, alguns anos mais velho que Marco, e nunca havia escondido sua opinião de que Marco não era emocionalmente estável o suficiente para cuidar sozinho da filha. "Marco, precisamos conversar." "Sobre o quê?" "Sobre essa mulher que está se passando por irmã de Olivia e se infiltrando na vida de Ana." Marco sentiu o sangue gelar. "Como você soube sobre Chiara?" "Tenho amigos que me mantêm informado sobre o bem-estar da minha prima neta. Imagina minha surpresa quando descubro que uma estranha está buscando Ana na escola, levando-a a passeios, praticamente morando na sua casa. Ela não é uma estranha, é irmã da Olivia. Suposta irmã. E mesmo que seja verdade, que tipo de pessoa rica e sem família própria aparece do nada interessada em uma criança que não conhece?" Marco cerrou os punhos. "O tipo de pessoa que passou a vida procurando pela família que perdeu. Ou o tipo de pessoa que se aproveita de semelhanças físicas para se infiltrar em uma família vulnerável." Victor se aproximou de Marco. "Você realmente acredita que é coincidência uma mulher rica, bonita e solitária aparecer na vida de um viúvo, ainda em luto, e sua filha órfã de mãe?" "Você não sabe do que está falando." "Sei mais do que você imagina. Fiz algumas investigações sobre a senhora Chiara Salem. Família rica do interior, herdou uma fortuna considerável, sem histórico de relacionamentos sérios. E agora aparece aqui com uma história conveniente sobre ser irmã gêmea perdida de Olivia." O sobrenome de Chiara atingiu Marco como um soco. Salem. Ele nunca havia perguntado seu sobrenome completo. "Mesmo que tudo isso seja verdade," Marco disse, tentando manter a calma, "não muda o fato de que ela tem uma conexão legítima com Olivia." "Provas, Marco. Onde estão as provas? Uma foto velha pode ser falsificada, documentos podem ser forjados. Você verificou a veracidade da história dela?" Marco hesitou. Ele havia aceitado a palavra de Chiara porque queria acreditar, porque a presença dela havia trazido algo de volta para sua vida que ele pensou ter perdido para sempre. "Vou ser direto," Victor continuou. "Estou preocupado com Ana. Essa mulher está claramente usando a semelhança física com Olivia para manipular vocês dois. E você, Marco, está vulnerável demais para perceber. Ana está bem. Ela adora a Chiara. Uma criança de 9 anos não tem capacidade de discernimento para detectar manipulação sofisticada. E você..." Victor olhou para Marco com uma mistura de pena e irritação. "Você está confundindo gratidão e solidão com amor. O que você quer, Victor? Quero que você mantenha essa mulher longe de Ana até que sua verdadeira identidade seja verificada. E se você não fizer isso voluntariamente, vou buscar meios legais para garantir a proteção da minha prima neta." "Você está falando de custódia?" "Estou falando de fazer o que for necessário para proteger Ana de uma situação potencialmente perigosa." Depois que Victor foi embora,
Marco ficou parado no estacionamento por longos minutos, sentindo o peso das palavras dele. Parte do que o primo de Olivia havia dito fazia sentido. Ele realmente havia aceitado a história de Chiara muito facilmente. Não havia pedido provas além da foto. Não havia investigado sua origem. Mas outra parte dele, a parte que havia observado Chiara com Ana, que havia visto a genuína emoção dela ao falar sobre Olivia, sabia que Victor estava errado. Chiara não estava fingindo. A conexão entre elas era real demais para ser manipulação. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Marco ligou para Chiara. Precisamos conversar. É importante. Claro. Aconteceu alguma coisa? Victor apareceu hoje, o primo da Olivia. Houve um silêncio do outro lado da linha. E o que ele queria? Ele está questionando sua identidade. Quer provas de que você realmente é a irmã da Olivia. E você, o que você quer? Marco fechou os olhos. Eu quero acreditar em você. Mas ele levantou algumas questões que talvez eu devesse ter feito desde o início. Que tipo de questões? Provas documentais da sua história, registros de adoção, verificação da autenticidade da foto. Outro silêncio. Marco, você está duvidando de mim? Não estou duvidando, mas preciso ter certeza. Por Ana. Eu entendo. E você tem razão. Eu deveria ter trazido provas desde o início. Chiara suspirou. Posso reunir todos os documentos e mostrar para você. Registros de adoção, certidão de nascimento original, tudo. Obrigado. Marco, esse primo da Olivia, ele é perigoso? Não perigoso, mas determinado. Se ele realmente acredita que você é uma ameaça para Ana, ele vai lutar. E se ele conseguir me afastar de vocês? Marco sentiu o coração apertar ao pensar na possibilidade. Não vou deixar isso acontecer. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Marco se perguntava se seria capaz de cumprir essa promessa. Na segunda-feira seguinte, Chiara apareceu na casa de Marco carregando uma pasta de documentos e uma expressão determinada no rosto. Ana havia ido para a escola, então eles tinham privacidade para conversar sobre assuntos sérios. Trouxe tudo, ela disse, colocando a pasta sobre a mesa da cozinha. Registros de adoção, certidão de nascimento original, laudos médicos da época, até relatórios dos assistentes sociais. Marco abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Tudo parecia autêntico. A certidão de nascimento mostrava gêmeas nascidas no mesmo dia, mesma hora, mesmo hospital onde Marco sabia que Olivia havia nascido. Os registros de adoção confirmavam a separação das irmãs, com Olivia indo para o orfanato municipal e Chiara sendo adotada pela família Salem do interior. Tem mais uma coisa, Chiara disse hesitantemente, retirando um envelope pardo da pasta. Exames de DNA que fiz anos atrás, quando comecei a procurar por Olivia. Consegui uma amostra de cabelo dela através de uma amiga que trabalhava no mesmo colégio. Marco olhou para os resultados do laboratório. Compatibilidade genética de 99,9%. Irmãs gêmeas idênticas. Isso é suficiente para convencer Victor, Marco disse, fechando a pasta. E para convencer você? Marco olhou nos olhos verdes de Chiara, que eram exatamente iguais aos de Olivia, mas que, ao mesmo tempo, começavam a adquirir uma personalidade própria em sua mente. Eu já estava convencido, mas é bom ter certeza absoluta. Chiara sorriu claramente aliviada. Então podemos parar de nos preocupar com as suspeitas do primo da Olivia? Talvez não seja tão simples assim. E Marco estava certo. Na quarta-feira, recebeu uma carta do escritório de advocacia de Victor. Era uma notificação formal questionando sua capacidade de providenciar um ambiente estável para Ana, citando especificamente a presença de uma figura feminina de identidade duvidosa, exercendo influência indevida sobre a menor. Ele está contestando minha guarda de Ana, Marco explicou para Chiara pelo telefone naquela noite. Alega que estou emocionalmente instável e permitindo que estranhos tenham acesso inadequado à minha filha. Mas você tem as provas de que eu sou realmente irmã de Olivia. Isso não importa para ele agora. Victor mudou o foco. Não é mais sobre quem você é, mas sobre se minha presença na vida de Ana é apropriada ou não.
O que você quer dizer? Marco hesitou. A carta de Victor havia sido brutalmente específica sobre os motivos de preocupação. Mencionava que Marco estava visivelmente desenvolvendo sentimentos românticos inadequados pela suposta irmã de sua esposa falecida, e que isso criava uma dinâmica familiar confusa e potencialmente prejudicial para o desenvolvimento emocional da criança. Ele acha que há algo inapropriado entre nós. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. E há? Chiara perguntou suavemente. Marco fechou os olhos. Era a pergunta que ele havia estado evitando fazer para si mesmo há semanas. Não sei. Marco. Chiara, eu não posso ter essa conversa agora. Ana está do meu lado enquanto eu falo com você. E tenho uma audiência preliminar na próxima semana. Preciso focar em manter minha filha. Claro, você tem razão. Talvez seja melhor você manter distância por alguns dias, pelo menos até resolvermos essa questão legal. Você está me pedindo para ficar longe de Ana? Estou pedindo para você me ajudar a provar para Victor que posso tomar decisões racionais sobre a criação da minha filha. Outro silêncio. Está bem, vou manter distância. Mas, Marco, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa pode me ligar. Obrigado. Os próximos dias foram difíceis. Ana perguntava constantemente por que a tia Chiara não aparecia mais, e Marco não sabia como explicar a situação sem assustá-la. Victor havia conseguido que a audiência fosse marcada para a sexta-feira seguinte, e Marco passou as noites acordado preparando sua defesa e organizando documentos que provassem sua estabilidade como pai. Foi na quinta-feira que tudo desmoronou. Marco havia chegado em casa do trabalho e encontrado Ana chorando na sala. Quando perguntou o que havia acontecido, ela disse que as outras crianças na escola estavam fazendo perguntas sobre por que ela não tinha mãe, e se a mulher que às vezes a buscava era sua nova mãe. Eu disse que a tia Chiara era irmã da mamãe, mas eles não acreditaram. Disseram que pessoas que partiram não têm irmãs que aparecem do nada. Marco sentou-se ao lado da filha no sofá, puxando-a para um abraço. As crianças às vezes dizem coisas sem pensar, princesa. Mas eles estão certos. A tia Chiara vai desaparecer igual a mamãe. A pergunta atingiu Marco como um soco no estômago. Ele mesmo havia estado se fazendo a mesma pergunta, temendo que Chiara pudesse simplesmente decidir que a complicação não valia a pena e voltar para sua vida anterior. Não, Ana. A tia Chiara não vai desaparecer. Então, por que ela não vem mais aqui? Marco não soube como responder. Naquela noite, depois que Ana dormiu, ele ligou para Chiara. Precisa vir aqui amanhã. Ana está sofrendo com sua ausência. Marco, você foi quem pediu para eu manter distância. Eu sei, mas ela não entende. E eu também não estou lidando bem com isso. O que você quer dizer? Quero dizer que sinto sua falta. Muito. Houve uma pausa. Eu também sinto falta de vocês. Desesperadamente. Então venha aqui, vamos resolver isso juntos. Chiara chegou na sexta-feira de manhã, antes de Ana sair para a escola. A menina correu para abraçá-la, claramente aliviada por ver a tia novamente. Pensei que você tinha ido embora para sempre, Ana disse, segurando firme na mão de Chiara. Eu nunca iria embora sem me despedir de você, minha querida. Depois que Ana saiu para a escola, Marco e Chiara ficaram sozinhos na cozinha. A tensão entre eles era palpável. Marco, sobre o que você disse ontem? Eu sei, foi inapropriado. Não foi inapropriado. Foi honesto. Chiara se aproximou dele. E eu preciso ser honesta também. Eu não vim procurar por Olivia apenas para conhecer minha irmã. Eu vim porque estava sozinha, porque senti que havia um pedaço da minha vida que estava faltando. E agora? Agora encontrei mais do que uma irmã. Encontrei uma família. Encontrei você. Marco olhou para ela, sentindo-se dividido, entre o desejo e a culpa. Chiara, isso é muito complicado. Você é a irmã da Olivia. Ana te vê como figura materna. Victor está tentando provar que não tenho capacidade de criar minha filha adequadamente. E se não fosse complicado? E se Victor não existisse? E se Olivia não fosse minha irmã? O que você sentiria por mim? Marco não respondeu, mas a resposta estava clara em seus olhos. Marco, eu sei que isso é difícil.
Mas você não pode viver no passado para sempre. Olivia partiu. Eu estou aqui. Não é assim tão simples. Por que não é? Porque tenho medo de estar me apaixonando por você, apenas porque você me lembra dela. Porque tenho medo de estar traindo a memória de Olivia. Porque tenho medo de que você esteja aqui apenas por causa da conexão com sua irmã. Chiara segurou o rosto de Marco entre as mãos. Marco, olha para mim. Realmente olha para mim. Não como irmã de Olivia, mas como Chiara. O que você vê? Marco olhou nos olhos verdes dela e, pela primeira vez, conseguiu ver além da semelhança com Olivia. Viu a mulher que havia passado a vida procurando por família, que havia se apaixonado por Ana instantaneamente, que trazia risadas para sua casa novamente. Viu Chiara. Eu vejo você, ele disse suavemente, e eu te amo, não como cunhada, não como substituta de Olivia, mas como Chiara amando Marco. Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Era o advogado de Marco. Marco, preciso falar com você urgentemente. Victor acelerou o processo. A audiência foi antecipada para esta tarde. O quê? Como assim? Ele alegou risco iminente para Ana. Disse que tem evidências de que você está mantendo um relacionamento inadequado com a irmã de sua esposa falecida na presença da menor. Marco olhou para Chiara, que havia ouvido a conversa. Como ele pode ter evidências? Não sei, mas você precisa vir para o escritório agora. E Marco, seria melhor se a senhora Chiara não estivesse presente na audiência hoje. Depois que Marco desligou, ele e Chiara ficaram se olhando em silêncio. Ele está certo, Marco disse finalmente. Você não pode estar lá hoje. Marco, não deixe ele separar nossa família. Nossa família! Marco sentiu uma onda de irritação inexplicável. Chiara, você está aqui há 2 meses. Ana e eu somos uma família há 9 anos. Não assuma coisas. Chiara recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não era isso que eu quis dizer. Não era? Porque para mim parece que você chegou aqui, viu uma família pronta e decidiu que cabia nela. Isso não é justo, Marco. Justo? Marco estava perdendo o controle, toda a pressão das últimas semanas explodindo de uma vez. O que não é justo é você aparecer na minha vida, me confundir com sua semelhança com Olivia, fazer Ana se apegar a você e agora causar uma situação que pode me fazer perder minha filha. Eu nunca pedi para ser igual à sua esposa. Eu nunca pedi para você se sentir culpado por ter sentimentos por mim. E eu certamente nunca pedi para ser tratada como se fosse uma ameaça para Ana. Mas você é uma ameaça. Você é rica, bem-sucedida, sem filhos próprios. O que acontece quando você se cansar de brincar de família com a gente? O que acontece quando decidir que quer sua vida de volta? Ana vai ficar devastada. Chiara o olhou com lágrimas nos olhos. Você realmente acredita que eu faria isso? Marco hesitou. Na verdade, não acreditava. Mas estava com medo e irritado, e estava dizendo coisas para machucá-la. Eu não sei em que acreditar mais. Então talvez Victor esteja certo. Talvez você realmente não tenha capacidade de tomar decisões racionais sobre Ana. A frase atingiu Marco como um tapa na cara. Saia da minha casa. Marco, saia. Agora. Chiara pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Na soleira, ela se virou uma última vez. Eu te amo, Marco. E amo Ana. Isso é real. Não importa o que você acredite neste momento, mas não vou ficar implorando para ser parte de uma família que não me quer. Depois que ela saiu, Marco se sentou no sofá da sala e colocou a cabeça entre as mãos. Havia conseguido afastar a única coisa boa que havia entrado em sua vida em anos, e tinha uma audiência de custódia em algumas horas. A audiência foi um pesadelo. Victor apresentou evidências fotográficas de Chiara buscando Ana na escola, levando-a para passeios, entrando e saindo da casa de Marco em horários que sugeriam intimidade. Tinha declarações de vizinhos sobre a nova mulher na vida de Marco e como Ana parecia confusa sobre o papel dela. Marco tentou defender suas decisões, explicar a conexão familiar de Chiara com Olivia, mas sem ela presente para confirmar sua
identidade e sem conseguir explicar adequadamente por que havia permitido que uma estranha se tornasse tão próxima de Ana tão rapidamente, sua defesa pareceu fraca. O juiz, um homem mais velho com expressão severa, ouviu ambos os lados antes de tomar sua decisão. Senhor Marco, embora não haja evidências de negligência ou abuso direto, há preocupações válidas sobre sua capacidade de julgamento em relação aos melhores interesses de Ana. A presença de uma figura feminina não identificada adequadamente na vida de uma criança que já sofreu trauma pela perda da mãe é, no mínimo, questionável. Marco sentiu o estômago afundar. No entanto, o juiz continuou, a custódia permanecerá com o pai biológico, porém será estabelecida supervisão judicial temporária. O Sr. Victor Carman será nomeado supervisor familiar até que a situação se estabilize. O que isso significa? Marco perguntou. Significa que suas decisões sobre a criação de Ana, especialmente aquelas envolvendo novos relacionamentos ou figuras de autoridade na vida dela, deverão ser aprovadas pelo supervisor familiar. Revisaremos a situação em 6 meses. Quando Marco chegou em casa naquela noite, Ana estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Cadê a tia Chiara, papai? Ela não veio buscar resultado da sua reunião. Marco se sentou ao lado da filha, tentando encontrar as palavras certas. Ana, a tia Chiara não vai poder nos visitar por um tempo. Por quê? Porque às vezes as coisas ficam complicadas entre adultos. Ana largou o lápis e olhou para o pai com expressão séria. Vocês brigaram? Marco não conseguiu mentir para ela. Brigamos. Por minha causa? Não, princesa. Nunca por sua causa. Mas foi sobre mim, não foi? Marco suspirou. Ana era inteligente demais para ser enganada. Em parte. Eu quero que ela volte, papai. Eu sei. Mas às vezes queremos coisas que não podemos ter. Ana voltou para a lição de casa, mas Marco pôde ver as lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Naquela noite, ela chorou no quarto até adormecer, chamando pela tia Chiara nos sonhos. Marco ficou acordado até tarde, olhando para o telefone, querendo ligar para Chiara, mas não sabendo o que dizer. Havia conseguido manter sua filha, mas a que custo? Havia perdido a mulher por quem estava se apaixonando e havia machucado Ana no processo. E pela primeira vez desde que Olivia havia partido, Marco se sentiu completamente sozinho no mundo. 3 meses se passaram desde a audiência e a casa que antes havia sido preenchida com risadas e conversas animadas durante os fins de semana havia voltado ao silêncio pesado que Marco conhecia bem demais. Ana cumpria suas obrigações escolares e domésticas, mas a alegria espontânea que Chiara havia trazido para sua vida havia desaparecido junto com ela. Victor aparecia todas as semanas para suas visitas de supervisão, verificando se Marco estava mantendo um ambiente apropriado para Ana. Era cortês, mas frio, sempre tomando notas em um pequeno caderno sobre as condições da casa, o estado emocional da menina e qualquer mudança na rotina deles. Ana está mais quieta, Victor comentou durante uma de suas visitas em dezembro. Está comendo bem, dormindo adequadamente? Ela está bem, Marco respondeu, embora soubesse que não era verdade. Ana havia emagrecido, acordava frequentemente durante a noite e havia perdido o interesse em muitas das atividades que costumava amar. Quando Marco perguntava se ela queria ir ao cinema ou ao parque, ela apenas dava de ombros e dizia que tanto fazia. Papai, Ana disse uma noite, depois de mexer na comida por 20 minutos sem comer quase nada, você acha que a tia Chiara está bem? Tenho certeza de que ela está. Mas você não sabe, né? Porque vocês não conversam mais. Marco largou o garfo. A honestidade brutalmente simples de Ana sempre o desarmava. Não conversamos mais. Por quê? Porque às vezes os adultos cometem erros e não sabem como consertar. Ana o olhou com aquela expressão séria que ela havia desenvolvido nas últimas semanas. A mamãe dizia que quando a gente ama alguém, a gente luta por eles. Ana, você amava a tia Chiara?
A pergunta que Marco havia estado evitando fazer para si mesmo por 3 meses. Porque ela te amava. Eu via no jeito que ela olhava para você. E ela me amava também. De verdade, não fingindo. Marco sentiu o peito apertar. Como você sabe? Porque quando as pessoas fingem que amam crianças, elas sempre tentam muito. Elas fazem vozes estranhas e trazem presentes demais e perguntam se você está se divertindo o tempo todo. A tia Chiara só era. Ela era natural comigo. Marco olhou para sua filha, impressionado mais uma vez com sua percepção. E agora ela foi embora e você não fez nada para impedir. Ana continuou. Igual quando a mamãe ficou doente e você não fez nada para impedir que ela partisse. Ana, isso é diferente. A mamãe estava doente, eu não podia. Eu sei que você não podia salvar a mamãe, mas você pode salvar a tia Chiara. Você só não quer. Ana se levantou da mesa, deixando o prato praticamente intocado. Eu vou para o meu quarto. Não estou com fome. Marco ficou sozinho na cozinha, olhando para os 2 pratos de comida fria e pensando nas palavras da filha. Ana estava certa. Ele havia deixado o medo e o orgulho ferido falarem mais alto do que o amor. Havia jogado fora a chance de ser feliz novamente, porque era mais fácil se esconder atrás do luto do que arriscar ser machucado novamente. Na manhã seguinte, Marco ligou para Luca. Você teve notícias da Chiara? Marco, cara, você desapareceu completamente nos últimos meses. Como estão você e Ana? Estamos sobrevivendo, mas preciso saber sobre Chiara. Por que você quer saber? Porque cometi o maior erro da minha vida e preciso tentar consertar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela está bem, fisicamente, ainda dando aulas, ainda morando na mesma casa, mas Marco, ela está diferente, mais fechada, mais triste. Perguntou sobre vocês algumas vezes, mas parou depois que deixei. Claro que você não queria contato. Eu preciso falar com ela. Tem certeza? Porque da última vez que vocês conversaram, tenho certeza. Ou pelo menos preciso tentar. Marco passou o resto do dia ensaiando o que diria para Chiara, mas quando finalmente juntou coragem de ir até a casa dela, descobriu que não seria tão simples. Ela não estava. A senhorita Chiara viajou, disse a vizinha quando Marco perguntou. Faz uma semana. Disse que ia passar as férias escolares no litoral. Marco sentiu o desespero tomar conta dele. E se ela tivesse desistido completamente dele e de Ana? E se estivesse tentando recomeçar sua vida longe deles? Foi Ana quem teve a ideia. Papai, lembra que a tia Chiara disse que tinha uma foto das 2 meninas em um balanço? Lembro. E você disse que a mamãe tinha uma caixa com coisas do orfanato? Marco assentiu sem entender onde Ana queria chegar. Vamos procurar na caixa da mamãe. Talvez tenha alguma pista de onde a tia Chiara foi. A caixa de Olivia estava guardada no sótão, coberta de poeira e envolta em uma melancolia que Marco havia evitado tocar por anos. Dentro dela havia fotos antigas, um ursinho de pelúcia desgastado, algumas cartas de amigos do orfanato e, no fundo, uma agenda pequena com endereços e telefones. Olha, papai! Ana exclamou, apontando para uma entrada na agenda. Casa de praia, litoral norte, chave com Dona Rosa. Marco olhou para a entrada, escrita na caligrafia delicada de Olivia. Era uma casa de praia que ela havia mencionado algumas vezes, um lugar onde havia passado alguns verões quando adolescente, com uma família que ajudava no orfanato. Ana, você é genial. A mamãe sempre dizia que as respostas estão onde a gente menos espera encontrar. Na manhã seguinte, Marco e Ana pegaram a estrada para o litoral norte. A viagem de 3 horas foi feita em um silêncio esperançoso, ambos perdidos em seus próprios pensamentos sobre o que encontrariam quando chegassem lá. A casa ficava em uma praia pequena e isolada, longe das multidões turísticas da capital. Era uma construção simples, com varanda de madeira voltada para o mar e um jardim cheio de girassóis que dançavam na brisa marinha. E lá estava ela. Chiara estava sentada na varanda, lendo um livro, com o cabelo solto balançando no vento.
Quando viu o carro de Marco estacionar em frente à casa, ela se levantou lentamente, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Tia Chiara! Ana gritou, saltando do carro e correndo em direção à varanda. Chiara desceu os degraus correndo e abraçou Ana com força, como se estivesse segurando algo precioso que havia perdido. Minha querida, como você está grande! Senti tanto sua falta. Eu também senti sua falta. Muito, muito mesmo. Marco se aproximou mais devagar, incerto sobre como seria recebido. Oi, ele disse simplesmente. Oi, Chiara respondeu, olhando para ele por cima da cabeça de Ana. Podemos conversar? Chiara hesitou por um momento, depois assentiu. Ana, que tal? Você explorar a praia enquanto eu e seu pai conversamos? Mas não se afaste muito. Ana saiu correndo em direção às ondas, claramente feliz por estar perto da tia novamente. Marco e Chiara ficaram na varanda, observando a menina brincar na areia. Como vocês me encontraram? Chiara perguntou. Ana lembrou da caixa de coisas da Olívia. Tinha o endereço desta casa anotado na agenda dela. Olívia esteve aqui? Algumas vezes, quando era adolescente. Sempre falava deste lugar como seu refúgio. Chiara sorriu tristemente. Engraçado. Quando precisei de um lugar para pensar, algo me trouxe para cá, como se ela estivesse me guiando. Marco se aproximou dela. Chiara, eu preciso te pedir desculpas. Marco, não deixa eu falar. Eu disse coisas horríveis para você. Coisas que não sentia. Coisas que disse porque estava com medo. Com medo de quê? Com medo de me apaixonar por você. Com medo de que você fosse embora. Com medo de estar traindo a memória de Olívia. Marco respirou fundo, mas principalmente com medo de ser feliz novamente. Chiara o olhou com lágrimas nos olhos. E agora? Agora sei que Olívia nunca me perdoaria se eu deixasse o medo me impedir de amar você. E sei que Ana nunca me perdoaria se eu deixasse o orgulho me impedir de lutar por nossa família. Nossa família, se você quiser. Se você ainda me quiser. Chiara se aproximou dele, colocando a mão no rosto de Marco. Marco, eu te amo. Não como irmã da Olívia, não como substituta de alguém, mas como Chiara amando Marco. Isso nunca mudou. Eu também te amo. E demorei 3 meses para ter coragem de admitir isso para mim mesmo. Eles se beijaram ali na varanda, com o som das ondas e os girassóis dançando ao vento, enquanto Ana construía castelos de areia na praia. E Victor? Chiara perguntou quando se separaram. Victor vai ter que aceitar, porque desta vez eu vou lutar por você, por nós. E se ele tentar usar isso contra você na revisão da custódia? Marco sorriu. Então vamos mostrar para ele que uma família que se ama é a melhor coisa que pode acontecer com Ana. Eles passaram o fim de semana na casa de praia, reconstruindo sua conexão e planejando o futuro. Ana estava radiante, voltando a ser a criança alegre e falante que havia sido antes da separação. Na última noite, enquanto Ana dormia, no quarto ao lado, Marco e Chiara conversaram na varanda até o amanhecer. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, Marco disse, segurando a mão de Chiara. O quê? Casa comigo. Chiara o olhou surpresa. Marco, eu sei que é cedo demais. Eu sei que temos coisas para resolver ainda, mas eu não quero perder mais tempo. Já perdemos 3 meses por causa do meu medo e do meu orgulho. Não quero perder mais nenhum dia. E Ana, o que ela vai achar? Marco sorriu. Ana me disse há 2 semanas que eu deveria lutar por você. Acho que ela aprova. Chiara riu entre as lágrimas. Então sim, eu caso com você. A volta para a capital foi completamente diferente da viagem de ida. Ana conversava animadamente sobre a escola, os amigos, os planos para as férias, enquanto Marco e Chiara faziam planos para enfrentar juntos os desafios que os esperavam. E havia desafios. Victor não ficou nada contente quando soube do noivado, mas as coisas haviam mudado. Marco não estava mais na defensiva. Ele estava lutando por sua família e isso fez toda a diferença. Na audiência de revisão da custódia, 6 meses depois da primeira, Marco compareceu acompanhado de Chiara
e de um advogado competente que havia conseguido reunir evidências sólidas sobre a estabilidade da família que eles haviam construído. Ana, agora com 10 anos, também foi ouvida pelo juiz. Ana, o juiz disse gentilmente, você está feliz com a situação atual em casa? Muito feliz. Meu papai está sorrindo de novo e eu tenho uma família maior agora. A tia Chiara, quer dizer, minha quase madrasta me ensina coisas sobre a mamãe que eu nunca soube. E ela me ama de verdade, não porque tem que amar. Você acha que seu pai está fazendo boas escolhas para você? Ana olhou para Marco e Chiara sentados juntos na sala. Acho que meu papai finalmente aprendeu que amar mais pessoas não significa amar menos a mamãe. E acho que a mamãe ficaria muito feliz em saber que ele encontrou a irmã dela. O juiz sorriu. Considerando o progresso evidente na estabilidade familiar e o bem-estar claro da menor, a supervisão judicial é oficialmente encerrada. A guarda plena permanece com o pai. Victor não pareceu surpreso com a decisão. Na saída do tribunal, ele se aproximou de Marco. Ela parece uma boa mulher, disse, olhando para Chiara, que conversava com Ana na calçada. É. E Ana está claramente feliz. Está. Victor suspirou. Talvez eu tenha sido muito protetor. Olivia sempre foi especial para mim, e quando ela partiu, acho que transferi essa proteção para Ana. Eu entendo, e agradeço por ter se preocupado com ela. Cuidem bem uma da outra. Vamos cuidar. Marco e Chiara se casaram em uma cerimônia pequena e íntima na mesma igreja onde ele havia se casado com Olivia anos antes. Mas desta vez era diferente. Não era uma repetição do passado, mas o começo de um novo capítulo. Ana foi a dama de honra carregando um buquê de girassóis e sorrindo mais brilhantemente do que Marco havia visto em anos. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Ana gritou, só se eles mudarem de ideia, fazendo toda a igreja rir. Na festa, que foi realizada na casa de praia, onde eles haviam se reencontrado, Ana fez um discurso que deixou todos emocionados. Minha mamãe sempre dizia que o amor não acaba, só cresce. E agora eu entendo o que ela queria dizer. O amor que meu papai tinha pela mamãe não diminuiu, porque ele ama a Chiara. E o amor que a Chiara tem pela irmã dela não diminuiu porque ela ama a gente. O amor só cresceu, e nossa família cresceu junto. 2 anos depois, Marco observava Chiara grávida de 7 meses, brincando no jardim com Ana, agora com 12 anos, e com Pietro, seu filho de 1 ano. A casa estava cheia de risadas, vozes e vida de um jeito que ele nunca havia imaginado possível depois de perder Olivia. Em que você está pensando? Chiara perguntou, se aproximando dele na varanda onde ele observava a cena. Estou pensando em como a vida é estranha. Perdi a mulher que amava e achei que nunca seria feliz novamente. E então você apareceu, não para substituir ela, mas para me mostrar que é possível amar de formas diferentes. Você acha que Olivia aprovaria tudo isso? Marco olhou para Ana ensinando Pietro a caminhar entre os girassóis do jardim, para Chiara com a mão na barriga onde crescia seu terceiro filho, para a casa cheia de amor e alegria. Acho que ela te amaria, e te agradeceria por amar tão bem o que ela deixou para trás. Chiara sorriu e beijou seu marido. Acho que ela nos trouxe um para o outro. De alguma forma, ela sabia que você precisaria da irmã dela tanto quanto a irmã dela precisaria de você. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marco encontrou Ana olhando pela janela do quarto para o jardim iluminado pela lua. O que você está fazendo acordada, princesa? Só pensando. Sobre o quê? Ana sorriu. Sobre como somos sortudos. Temos uma família que cresceu em vez de diminuir. E tenho certeza de que a mamãe está feliz vendo tudo isso. Marco abraçou a filha. Tenho certeza de que sim. Papai? Sim? Obrigada por ter buscado a tia Chiara quando ela foi embora. Obrigada por ter lutado por nossa família. Obrigado por ter me lembrado de que vale a pena lutar pelo amor. Marco tucou Ana na cama e voltou para seu quarto, onde Chiara já estava dormindo. Antes de se deitar, ele olhou pela janela para o jardim cheio de girassóis que sua esposa havia plantado.
as mesmas flores que Olivia havia amado em vida. E pela primeira vez em anos, Marco sentiu que tinha uma família completa novamente. Não porque havia substituído o que perdeu, mas porque havia encontrado uma forma nova e inesperada de amar e ser amado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Chiara e Ana tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que o amor verdadeiro não conhece limites e que família é muito mais do que laços de sangue. É a escolha diária de amar e cuidar uns dos outros. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amor, família e segundas chances. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Compartilhem nos comentários qual foi a parte da história que mais os marcou. Queremos saber como vocês se sentiram acompanhando esta jornada de amor e reencontro. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre encontra um caminho.